Amados, vamos estudar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, né? Dia 25/6, que nós encontramos no livro de Neemias. Estamos iniciando o livro de Neemias. Lembrar os irmãos que Neemias, inicialmente, ele era junto com eles. Depois ele foi dividido, segundo os historiadores, primeiro Esdras e segundo Esdras. E por último, né? Os escritores mais modernos, parece que a versão Vulgata latina, ela dividiu em Neemias, Esdras e Neemias. Então o nome Neemias significa Jeová conforta. Neemias, o nome significa Jeová conforta, né? Nós vemos, amados irmãos, que ele fala primeiramente do mês de Quileu. Aconteceu no mês de Quileu. O irmão pergunta, mês de Quileu, né? Sucedeu no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu na fortaleza de Suzã. Mês de Quileu é o nono mês do calendário hebraico, mais ou menos no mês de novembro, dezembro, tá certo? Ele diz que no ano, né, no 20º ano, né, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. Perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro em Jerusalém. Então ele perguntou àqueles que escaparam, né, que ficaram, não foram prisioneiros, ou aqueles que fugiram também do cativeiro Babilônia, ou aqueles também que já tinham sido levados na primeira leva de volta, né, para sua terra, porque antes de Neemias já tinha sido levado, já tinha voltado duas turmas, uma turma com Zorobabel, a primeira, e a segunda com Esdras, e a terceira, que são as três principais voltas de Israel, com Neemias. Então nós vemos que ele perguntou como estava o povo que escapou do cativeiro e aqueles que ficaram de resto. E Hanani, né, o Hanani, que parece que era irmão dele, disse que o povo estava em grande lástima, o povo, o muro da cidade rachado, as casas derrubadas, e isso causou grande tristeza em Neemias, de sorte que Neemias começou agora a buscar a Deus. Nós vemos uma oração muito poderosa. A Bíblia diz que ele começou agora a chorar, o versículo. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei-me alguns dias, e estive jejuando e orando ao Deus do céu. E a partir daqui nós vamos ver que ele confessou o pecado do seu povo Israel, confessou o pecado dele mesmo, e ele relembrou: Deus, lembra do concerto que tu fizeste com Abraão, com Isaac e Jacó, e também tu disseste através de Moisés, que quando esse povo que se chama pelo teu nome fosse para escravo, e lá se lembrar de ti, buscasse a tua face, então tu se lembraria desse povo, e traria de volta, né, para a sua terra. E aí nós vemos que ele clamou e pediu a Deus que Deus desse graça a ele diante do rei Artaxerxes, né, para que ele fizesse com que Neemias voltasse. E o intuito de Neemias era restaurar o muro de Jerusalém e a cidade de Jerusalém. E a partir daí nós vemos que 4 meses depois, lá no mês de Nisan, esse mês de Nisan é o nome aramaico, né, do mês Abib, né, do hebraico, que era o primeiro mês do ano. Então, qual é o primeiro mês do ano no calendário hebraico? É mais ou menos março, abril. Então nós vemos que o mês de Quileu, que foi quando ele recebeu a notícia, é novembro, dezembro. Só 4 meses depois, março, abril, ele clamando, buscando a Deus. Ele também entrou na presença do rei para servir o vinho nas mãos do rei. Ele era copeiro do rei. E segundo o livro, a coleção Bacon, né? Bacon, eles acham que havia uma escala de copeiro. Não tinha um copeiro só, né? Era costume do Médio e Persa eles ter
uma escala de copeiros. E porque realmente a tristeza no rosto de Neemias só veio ser notado no 4º mês, depois que ele começou a angustiar, a orar e a buscar a Deus. E conforme o capítulo 2, diz que ele entrou na presença, vamos ver o 2. E sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, eu tomei e dei ao rei, porém eu nunca tivera triste diante dele. Então o rei observou que ele estava triste e disse a ele: o que é que está acontecendo que você está triste? Isso não é outra coisa senão tristeza, angústia do coração. E quando ele ouviu aquela palavra, ele disse que ficou muito angustiado, porque na verdade aquele rei ele não queria que ninguém entrasse diante dele triste. E se ele definisse, a pessoa morreria. Então, triste na presença do rei, era para morrer. Então ele disse ao rei: viva o rei, viva para sempre. Como não estaria meu rosto triste, estando na cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolado, né? As suas casas, seu muro queimado a fogo, né? E o rei disse: o que é que tu me pede agora, né? E ele orou ao Deus do céu. Com certeza ele deu um tempo, orou ao Deus do céu. E ele disse: se for do agrado do rei, né? E se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Olha que já ousadia, né? Mas tinha um acúmulo de oração. Ele já tinha orado 4 meses e agora orou mais, né? Um período antes da sugestão ao rei. Imediatamente o rei deu a ele todas as condições necessárias. O rei deu cartas a ele para que ele passasse pelos governos, pelas províncias e tivesse portas abertas. O rei também tirou do seu tesouro dinheiro, né? A condição necessária para que ele fosse reedificar o muro de Jerusalém, sua cidade. Mas nós vemos que sempre na nossa jornada para fazer a obra determinada por Deus, aparece alguém para se opor. Já no versículo 10, de 10 nós vemos: o que ouvindo Sanbalate, o Aroíta e Tobias, o servo amonita, né, lhe agradou desagradou com grande desagrado que alguém procurasse o bem dos filhos de Israel. Então nós vemos que não era só 2, né? Era Sanbalate e Tobias, não é? Que desagradaram, né? Então, como que ouvindo Sanbalate, o Heroíta, e Tobias, a Amonita, desagradou. Então nós vamos ver, né, aqui mais na frente, que além de Sanbalate e Tobias, nós estamos referindo agora ao versículo 19, o que ouvindo Sanbalate, o Heroíta, Tobias, o servo amonita, e Gozém, o arábio, zombavam de nós e desprezavam-nos e disseram: que é que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Então nós vemos que eram 3, né? Gozém, Sanbalate e Tobias. Eram 3, conforme nosso questionário, as perguntas que nós estamos respondendo, é isso aí, amém? Então, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Nós estamos agora começando o livro de Neemias, tem muita coisa boa para nós aprendermos nele. Que Deus abençoe.